Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos começar o culto nessa noite, né, de online, através online, que vem abençoando cada irmão nesse momento, para a gente louvar e glorificar teu santo nome. Vamos fazer uma oração para o momento de abertura. Deus Pai, Deus maravilhoso, ó Pai, estamos na tua graça, ó Pai, na tua santa bondade, Senhor. Ó Pai, te louvamos, Senhor, pelo mais um dia que o Senhor deu, ó Pai, dando saúde, Senhor. Também, Senhor, dando também sabedoria, Senhor, paciência, domínio próprio, ó Pai. Senhor, abençoar, Senhor, esse culto, Senhor, as tuas palavras, também, o seu louvor também, Senhor, glória ao teu nome, Senhor. Abençoa cada irmão, ó Pai, cada do seu lar, Pai, que estão assistindo esse culto nessa noite. Vem abençoar a tua presença, Senhor. Abençoando, Senhor, cada irmão, cada pessoas que estão longe também de nós, ó Pai. Mas tu sabes, Senhor, cada momento, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Perdoa pelos nossos pecados, que somos nada diante de ti, Senhor. Somos pecadores, que somos morreu por nós, Senhor, nos salvar. Purifica, Senhor, toda a justiça, toda a nossa alma, as nossas vidas, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos. Amém. Leitura bíblica no versículo de João 4, 23 a 24. A palavra de Deus diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que os Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, nesse momento, você está em casa, nesse momento, onde que você esteja, no celular, na televisão, adore ao Senhor, busca Ele, em um momento de louvor, faça uma oração, e que possa tocar seus corações de louvores, a palavra, que a palavra de Deus diz, Mas a hora chegou, vamos adorar o nosso Deus, só Ele, que dá um espírito, conforto nas nossas vidas. Tá bom, irmãos? Espírito e verdade. Te louvamos, Senhor, pelo teu grande amor, por todas as nossas vidas. Diz assim: em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu.
paz do Senhor a todos, irmãos. Estamos aqui nesta noite mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor através do nosso culto, semanal. Dessa vez à distância, mais uma vez, devido às festividades de fim de ano, mas não deixamos de estar em comunhão, ainda que pela internet, acima de tudo em comunhão com Deus e em seguida em comunhão uns com os outros, por podermos estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Eu estou aqui direto do Rio de Janeiro, com a minha camisa estilo carioca, estilo verão, e aqui já está um calor danado, mas estou junto com vocês em coração, em pensamento, já em saudades, ainda que seja só uma semaninha, já estou com saudades e espero em breve que a gente possa estar novamente reunidos na casa do Senhor, louvando e engrandecendo a Deus também, como sempre fazemos, cada dia crescendo mais nessa comunhão dos santos, da graça, da misericórdia, da paz que excede todo entendimento. Então hoje eu queria trazer uma palavra para os irmãos que nos diz sobre uma nova vida, a nova vida que temos em Cristo Jesus. Eu quis trazer essa palavra porque eu gosto sempre de explicar o porquê, Porque quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. E quando na minha pregação sobre a fé, que eu preguei já alguns meses atrás, eu falei muito sobre como Satanás ele quer roubar a nossa fé, quer que a gente perca a fé. Porque quando nós perdemos a fé, é quando nós deixamos de confiar, deixamos de descansar em Deus e a partir desse momento nós começamos a nos afastar dele, Quando nós deixamos de acreditar em todas as promessas, em tudo que Ele é para nós. Então, nós sabermos quem nós somos em Cristo Jesus, sabermos as promessas que Ele nos fez, quem nós somos por meio de Cristo, é importante para que a gente permaneça em fé nessas palavras. Porque quando Jesus Cristo diz que o meu povo peca por falta de entendimento, de sabedoria, significa que nós, muitas vezes, por não sabermos quem nós somos, nós acabamos nos deixando enfraquecer na fé. Então, para mantermos essa força na fé, nos mantermos firmes na fé, nós temos que saber quem nós somos. E é isso que eu quero dizer para vocês nessa noite, trazer a palavra de quem nós somos em Cristo Jesus. E a importância de sabermos isso para continuarmos firmes na rocha inabalável que se chama Jesus Cristo, onde nem onda, nem tempestade, nem furacão é capaz de tirar de nós essa certeza, essa força que nós temos, como a casa construída sobre a rocha. Amém? Então vamos fazer uma oração antes de iniciar. Senhor Deus e Eterno Pai, queremos Te dar graças, Senhor, por aqui estarmos nessa noite. Te louvamos e Te engrandecemos, Deus, porque sabemos que somente pela Tua graça e pela Tua misericórdia nós estamos aqui nesta noite, Te louvando e Te engrandecendo por tudo que o Senhor é por nós, tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda há de fazer em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que venha ministrar sobre os nossos corações com a Tua palavra de fé, de esperança. Tua palavra, Senhor, que nos alimenta mais do que qualquer pão nessa terra. É o alimento, Senhor, que nunca mais teremos fome ou sede se nos alimentarmos dele. Então te pedimos, Senhor, que nos enche de sabedoria, que o Teu Espírito ministre sobre mim, para que o Teu povo receba a palavra que vem somente do Teu Espírito, somente da Tua palavra, verdadeira e fiel, inabalável. Obrigado por estarmos aqui, Te louvamos e Te pedimos que nos instrua com sabedoria e com amor, como sempre tem feito. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de abrir a palavra de Deus, primeiramente, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo de 12 a 16. Antes de nós lermos, eu queria dizer para os irmãos que agora nós estamos na véspera de festividade de fim de ano, Por isso, inclusive, que nós estamos fazendo esse culto online. Mas essa palavra que eu trouxe, ela também tem muito a ver com isso, justamente porque nesse período de fim de ano nós reencontramos nossas famílias, Nós reestreitamos os laços, nós reencontramos muitas pessoas que nós não tivemos convívio e também nos reunimos com aqueles que a gente já tem convívio cotidiano e diário, Só que o que teria a ver uma palavra que fala sobre a nova vida em Cristo com as festividades de fim de ano? Eu consegui encontrar uma conexão que no finalzinho da palavra vocês vão entender. Mas, desde já eu quero dizer que
para vocês manterem na cabeça justamente isso. O que nós temos nesse final de ano, com as festividades? Geralmente o reencontro com familiares, né? Eu estou aqui na casa da minha família, né? Os irmãos da igreja, boa parte foi para sua região de origem, né? Sua cidade, estado de origem, para reencontrar também com familiares. E alguns receberam na sua casa, né? Então a gente tem esse reencontro, tem esse momento. Isso tem também a ver com a palavra que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo de 12 a 16. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 16. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Então, irmãos, de 12 só até o 16, eu li na tradução da palavra de hoje, né, na linguagem de hoje, porque eu acredito que fica um pouquinho mais fácil de entendimento. Por mais que você esteja lendo em outra versão, eu gostaria de ler nessa versão para explicar um pouco mais dentro do contexto dos dias de hoje, da forma de se falar nos dias de hoje. Então, uma parte importante nessa palavra diz: corro para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio. O prêmio que é a nova vida a qual qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Olha só. Lá no 13 também. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. O que nós, como cristãos, como novos nascidos, o que nós somos? Nós não somos mais quem nós éramos. Nós, cristãos verdadeiros, que aceitaram a Jesus Cristo e nasceram de novo por meio do arrependimento e do batismo nas águas, nós somos nova criatura. Nós não somos mais quem nós éramos no passado. É completamente esquecido, é deixado para trás a nossa velha criatura. Então, o que nós, como cristãos, devemos todos os dias lutar para nos lembrar? Justamente isso. Que nós somos novas criaturas, nascidos de novo, que o nosso passado todo ficou para trás, tanto as coisas que a gente fez de errado, que nos condenavam, como as coisas que nós trazíamos como carga, como peso, de falta de perdão, de amargura, de tristeza. Tudo isso tem que ficar para trás, porque nós somos como novas criaturas, nós nascemos de novo como um novo ser. Então, quando nós somos uma nova criatura, nós nascemos de novo. Quando nós ficamos falando de coisas do nosso passado, da nossa velha natureza, do nosso velho homem, o que nós estamos fazendo? Nós estamos como que ressuscitando um velho homem, ressuscitando uma velha natureza, trazendo à tona aquilo que Deus já esqueceu. Deus já colocou para trás, já lançou no mar do esquecimento. Então, eu vejo que essa é uma das nossas maiores lutas, porque quando a gente usa o passado para nos trazer amarguras, falta de perdão de alguém que fez coisas no nosso passado, coisas que a gente passou, que isso nos traz trauma. Porque um dia, na época, eu não tive dinheiro e passei fome por causa de alguma coisa, e por causa disso hoje eu tenho que guardar, eu tenho que me preservar, eu tenho que fazer para não acontecer mais. Nós estamos ressuscitando o velho homem. Então a nossa natureza em Cristo Jesus é uma natureza tratada, é uma natureza renovada, revivida, entende? Nós ainda estamos em carne, mas a nossa consciência, o nosso espírito é um espírito de novo nascimento. Nós não podemos ficar resgatando as coisas do passado, sejam para o bem ou para o mal. Inclusive, como quando eu falo de perdão,
Eu falo justamente disso quando eu falei na palavra de uma das minhas pregações sobre a oração do Pai Nosso, que diz: perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos ofendem. Quando nós estamos em Cristo, amados, nós não temos mais o direito de deixar de perdoar coisas que fizeram conosco no nosso passado. Nosso passado, além de ter ficado para trás, se existem pessoas que fizeram coisas ruins e a gente precisa perdoar, talvez até para convencê-las também do arrependimento, nós precisamos fazer isso, para juntar brasas vivas na cabeça. Por mais que a pessoa não tenha nem se arrependido daquilo que ela fez, perdoar, porque Jesus Cristo também nos perdoou antes que nós pedíssemos perdão a Ele. Então, quando nós temos a natureza de Cristo Jesus em nós temos o princípio desse perdão, do arrependimento com Deus, né? Pedindo perdão a Deus, mas perdoando assim como nós queremos o perdão de Deus. Então, tudo isso faz parte dessa nova natureza que temos em Cristo. E a nossa luta, né, é justamente como um novo nascido, lembrar disso, como eu falei, todos os dias. Saber que eu sou uma nova criatura, eu sou um novo nascido, né? E a partir desse momento, as coisas velhas não influenciam mais na minha vida. Eu não tenho mais traumas, eu não tenho mais amarguras, eu não tenho mais rancores, eu não tenho mais medo. Porque os medos, eles costumam nos impedir de fazer muitas coisas. Se nós temos medo, seja da morte, seja de nos roubarem, seja da falta de amor, seja da qualquer coisa que seja, doenças, a gente está passando por um período complicado, os medos, eles costumam a nos atrapalhar e muitas vezes nos impedir de fazer aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, justamente porque Deus já nos deu todas as coisas e nós ainda estamos com esses medos, com essas coisas nos agarrando, nos trazendo para trás, nos trazendo querer resgatar o velho homem quando Ele quer que nós avancemos. O que diz na palavra? Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. O versículo 13. Avanço, esqueço o que ficou para trás, não importa se é pecado, se é trauma, se é medo, esqueço, eu sou uma nova criatura. Eu sou uma criatura que nasceu dentro de promessas, dentro de bênçãos, dentro de restauração, de uma nova vida com Cristo. E o que é essa vida? Vamos continuar a leitura para entendermos o que é essa vida. Vamos abrir lá também Romanos 8. Romanos 8, capítulo 8, versículos 1 e 2. Diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo, livrou você. Ele não disse nos livrou. Olha que interessante, livrou você da lei do pecado e da morte. Eu não sei se as outras traduções também dizem assim, eu não estou com uma outra tradução para ler. Mas aqui ele disse, agora não existe condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo. Ele nos resgatou. Eu falei isso com alguns irmãos, eu não sei se eu falei em alguma pregação, mas existe uma referência que eu li esses dias, uma palavra que eu li esses dias que fala justamente sobre isso. Nós, como filhos de Deus, como criação divina, a nossa natureza é Deus. Assim como a planta, a natureza da planta é estar na terra, fincada na terra, e assim ela tem vida, ela permanece viva, quando você arranca, ela começa a morrer. O que acontece com a planta? Você arrancou ela da terra, ela começa a murchar e morrer, né? Ela não morre instantaneamente, você não tira ela da terra e ela, vira poeira, né? Ela começa a morrer. O ser humano é a mesma coisa. Quando ele pecou no jardim, quando o pecado entrou na humanidade do homem, ele perdeu a conexão com Deus, ele foi arrancado da terra, que se chama Deus, é o que nos mantém vivos. Quando nós, por meio de Cristo Jesus, recebemos a reconexão, nós temos novamente a vida. O nosso corpo mortal ainda vai perecer, mas nosso espírito está reconectado com Deus. E a partir desse momento nós temos a vida novamente. Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, o versículo 2 do capítulo 8, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você
da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte. É justamente isso que nós vemos. Se nós andamos segundo o Espírito e em sujeição a Deus, nós já estamos livres do pecado. Porque a grande questão da Bíblia, vamos assim dizer, é sobre obediência e desobediência. Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. E por causa disso, o pecado, que é a desobediência, né, entrou na humanidade. A partir desse momento, nós tivemos a reestruturação sendo construída da conexão com Deus. Abraão, o povo escolhido, só que sempre existiram desobediência na história da humanidade, em todo o tempo. Até hoje existe, mas sempre existiu desobediência. O ser humano, ele não conseguia, somente por meio da lei, daquilo que foi entregue, seguir. Ele tinha tendência à desobediência. E o que Deus fez? Ele enviou o próprio Filho dele como exemplo vivo. Ele viveu e nos deu o testemunho de como era viver em obediência a Deus, em sujeição a Deus, para que nós o seguíssemos. Então, a partir do momento que nós obedecemos a Deus e seguimos a sua palavra, nós estamos nos reconectando com Deus, né? E ainda que nós pequemos, seja coisas conscientes ou inconscientes, nós temos o advogado que é Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados, porque a nossa consciência está na obediência a Deus, né? Nós não estamos mais vivendo na escravidão do pecado, dos desejos dessa vida, nós estamos vivendo na busca de Deus por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo em nós. Então nós não estamos mais naquela vida antiga que nós tínhamos, nós fomos libertos daquela vida que tínhamos antes. Lembrando lá, o versículo 1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. Não existe condenação, amados. Porque se tem uma coisa que vai acontecer na nossa mente durante muitos períodos, né, da nossa caminhada com Cristo, é o mal tentar fazer com que o nosso passado nos faça desfalecer da fé. Então, coisas que aconteceram, que nós fizemos, né? O mal tenta trazer para que nós venhamos achar que nós não conseguimos, que nós não precisamos. Isso é verdade. Nós não somos certos, né, de forma alguma, mas em Jesus Cristo nós somos santos, purificados, restaurados, redimidos, herdeiros e co-herdeiros. Somos filhos de Deus e nós vamos chegar lá mais, vamos aprofundar um pouco mais nisso também. Nós somos feitos filhos de Deus novamente. Nós somos reconectados com Deus e nesse momento nos tornamos novamente filhos de Deus. E quando Jesus Cristo se entregou na cruz e morreu por nossos pecados, além da reconexão com o Pai, quer dizer, além não, né? Além do perdão que Ele nos deu, né, por meio do sacrifício que Ele fez no nosso lugar, a gente teve essa reconexão com Deus. Então, esse perdão que Jesus Cristo nos dá nos torna alvos mais que a neve. É isso que a gente inclusive louva, né? Alvos mais que a neve. Quando nós estamos diante de Deus, mesmo com nossos pecados, com nossos trapos a nossa justiça como trapos de imundícia, nossas certezas como a podridão, a nossa sabedoria como uma grande, falta de sabedoria. Tudo que nós sabemos é baseado na nossa humanidade, na nossa cultura, aquilo que nós somos contaminados todos os dias. Por mais que nós nos acheguemos a Deus dessa forma, quando nós nos achegamos com sujeição, mesmo em toda a nossa lamaçal de pecado, quando nós nos achegamos a Deus com sujeição, quem está à nossa frente é a imagem de Cristo Jesus. Então Ele não nos vê como nós somos, Ele vê a imagem de Cristo diante de nós. Então esse perdão é justamente isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele tomou o nosso lugar. Por isso que nós dizemos que já estamos crucificados com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque é isso, nós nos tornamos tão entrelaçados com Cristo que nós somos como um com Ele. E se nós somos como um com Ele, podemos continuar vivendo como nós éramos? Podemos continuar resgatando o passado, pecado, maldições, traumas, para dizer que a nossa vida é de uma forma ou de outra por causa disso ou daquilo? Jamais, nós somos novas criaturas, somos novas pessoas. Não voltamos para
como disse Nicodemos, não voltamos para a barriga da nossa mãe, mas nós nascemos de novo em espírito e em verdade. Continuando, lá em Gálatas 5, vamos abrir lá em Gálatas 5. A partir do versículo 1. Gálatas 5, a partir do versículo 1 até o 6. Diz assim, Gálatas 5, a partir do versículo 1 ao 6. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes, como pessoas livres, e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem valor nenhum para vocês. Olha como é sério. Repito isso mais uma vez. Para qualquer homem que deixar que os circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós que temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Deixa eu reler o 5. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz mais diferença nenhuma estar ou não circuncidado. O que importa é a fé, que age por meio do amor. O amor, o princípio de todas as coisas. Então, amados, quando nós estamos em Cristo, como eu disse, o peso do passado ele não importa mais. Não importa pra gente, porque se não importa para Deus, parem para pensar, se não importa mais para Deus, nós estamos em Cristo Jesus, e nós, mesmo em toda a nossa sujeira do passado, Deus ele lança tudo no mar do esquecimento, ele vê a imagem de Cristo na nossa frente, nos vê alvo mais que a neve. Como que nós podemos achar que isso importa para a gente, para nós, o peso do passado? Essa condenação que é colocada em cima de você, seja lá qual for, ou é maligna ou é terrena, carnal, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque estamos, como que diz, lá no Romanos 8 novamente, Romanos 8. Não há mais condenação para os que estão unidos em Cristo, pois a lei do Espírito de Deus nos trouxe vida, pois estamos unidos com Cristo. Com Cristo Jesus. E Ele livrou você da lei do pecado e da morte. Jesus Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei da condenação, a lei física, a letra que mata. A letra que foi enviada e as pessoas não conseguiram obedecer, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, a partir de Cristo, nós temos essa restauração. Nós podemos, a gente estava conversando recentemente aqui, minha mãe, algumas pessoas, nós podemos colocar um vinho novo num odre velho. O que vai acontecer com o odre velho, que diz a palavra? Ele vai se arrebentar, vai ser destruído. Então, a gente só pode colocar vinho novo em odres novos. Então, a gente não pode trazer as velhas leis, como disse aqui o apóstolo Paulo, disse... Nós não podemos trazer as coisas da lei para nos condenarem, quando nós já estamos libertos de todas elas por meio de Cristo Jesus. Já não há mais condenação para nós. Nós temos que viver, claro que muito além do que com as coisas da lei. Nós não temos que viver por causa de rigores, por causa de obediências, sem o amor, que excede todas elas. O amor por meio de Cristo excede todas as regras da lei. Porque por meio dele nós já obedecemos a lei, nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós nos entregamos, nós não estamos mais buscando a autopreservação, a ter coisas boas, ter coisas maravilhosas, nós estamos buscando a entrega da mesma forma que Cristo se entregou. Essa é a expressão do amor. Quando todos nós nos entregamos verdadeiramente, o que nós vamos viver se nós fazemos isso? Nós vamos viver uma vida
perfeita. Então você imagina como que será o reinado de Cristo Jesus quando nós vivermos com Ele realmente, estivermos juntamente com Ele. Vivermos essa vida em que todos amam a Cristo, a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a nós mesmos. Nós encontramos o caminho da perfeição. Por quê? Porque se existe alguém em falta de alguma coisa, nós ajudamos. Se dois têm falta de algo, é porque, de repente, é para ser dessa forma. Mas se existe uma necessidade de alguém, uma pessoa ajuda. E assim, consequentemente, a gente está sempre apoiando uns aos outros, amando uns aos outros em todas as coisas. Então, sobre a entrega, a gente tem visto hoje uma geração que está vivendo um egoísmo terrível. Eu postei isso esses dias nas redes sociais, que a gente tem visto que hoje o louvor é a beleza, as riquezas, a conquistar, a ter mais, a ter mais, a ter mais. Aonde a gente vai chegar dessa forma? Com toda essa ganância? Com algumas pessoas tendo muito mais do que elas precisam, tendo uma quantidade que dá para viver 100 vidas, e algumas pessoas não tendo, às vezes, dinheiro para comprar um pão no café da manhã, né? Então a gente vê que existe nessa cultura mundana existe um desequilíbrio, justamente pela distância de Deus, pela distância do ser humano na desobediência a Deus, né? Então esse é o mundo que nós vivemos. A partir do momento que estamos em Cristo, nós nos tornamos como que entrando... eu costumo fazer essa referência também, que como que entramos na arca. Existem... podem vir terremotos, podem vir o dilúvio, nós estamos na arca que se chama Cristo. Nós já estamos salvos. Nós já fomos restaurados, já fomos resgatados. Então o que nós temos que fazer aqui? Qual é a nossa missão? Eu sempre falo isso porque eu gosto de repetir. A sua missão é construir uma boa aposentadoria, sua missão é construir uma mansão, ter conforto, 2 carros numa garagem, ter uma vida maravilhosa. Não que seja errado você buscar conforto, né? Ter uma boa condição de vida, mas essa é a sua meta de vida? É isso que você tem buscado acima de tudo? E não buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas te serem acrescentadas? É isso que é a reflexão que nós precisamos fazer sempre. A nossa missão como cristãos é não esquecer que a nossa missão como cristãos é não esquecer que a nossa missão é de entrega. Não é de autopreservação, é de nos gastar, é de amar o nosso próximo, é de confiar em Deus acima de tudo, confiar de que todas as coisas contribuem para o nosso bem, de que até as coisas ruins estão sendo moldadas para nós, estão nos moldando a imagem de Cristo Jesus. Então, eu vejo que falta muito hoje exatamente essa fé, essa esperança, esse avivamento no povo de Deus, sabe? Para ele se desprender de uma vez por todas dessa vida e de todas as preocupações desse século, porque tudo vai ficar para trás. A gente tem visto nesse período de pandemia que a qualquer momento tudo pode ser tirado da gente, seja por terremoto, seja por desastre, seja por uma liderança estilo nazista, como a gente viu, né? Que vem e toma tudo das pessoas e destrói a propriedade das pessoas, faz o que ela quer. Esse mundo ele jaz no maligno, é isso que a palavra de Deus diz. Então por que a gente vai construir os nossos tesouros, por que a gente vai guardar tesouros numa terra que jaz no maligno, já está condenado? Tudo aqui vai ser corroído, vai ser destruído, é corrompido. Não tem como isso deixar de ser... isso ser evitado, não tem como ser evitado. Esse mundo está condenado a isso, a ser o tempo todo renovado, destruído, refeito, nada aqui dura para sempre. Então por que nós vamos construir tesouros aqui em vez da casa celestial, que próprio Jesus Cristo disse, onde a traça não corrói, os ladrões não minam nem roubam, a ferrugem não pode destruir? Vamos construir tesouros celestiais, amados. É nisso que tem que se basear a nossa fé. Então vamos abrir também Lucas capítulo 9, versículo 52. Lucas 9, 52. Lucas capítulo 9, perdão, não é versículo 52 não, é versículo 57. Lucas 9, 57. Diz assim a palavra do Senhor.
Quando Jesus e os seus discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto para seguir o Senhor para qualquer lugar que o Senhor for. Olha a prova de fé das pessoas nesses versículos. Então Jesus disse: As raposas têm suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde descansar. Aí ele disse para outro homem: Venha comigo. Mas o homem respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: Deixem que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. E Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Nós vimos 3 exemplos aqui do ministério do cristão aqui na terra, que hoje a gente vê que existe muita ilusão sobre o que é o verdadeiro ministério do cristão, né? O ministério de negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É isso que Jesus Cristo disse para nós. E no final ele fala isso: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Nós não podemos olhar para trás. E aqui ele deu alguns exemplos. Ele falou: as raposas têm suas covas e os pássaros seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Em outras versões diz: não tem onde deitar a cabeça. Jesus estava falando que ali naquele momento a missão dele estava tão intensa que ele já não tinha nenhum local próprio para descansar. Ele não tinha algo aqui na terra que fosse a garantia dele de ter um local para descansar, né, de ter uma folga, vamos assim dizer. Ele estava totalmente entregue. E naquele momento ele não tinha onde descansar. E muitas vezes é isso que o cristão vai passar. Eu passei por testemunhos parecidos, não chega nesse ponto, mas passei por testemunhos parecidos, que eu cheguei, a igreja sabe, de que a gente tem que simplesmente se entregar para Deus e confiar de que Ele vai fazer da forma que Ele tem planejado na nossa vida, né? Hoje a gente pode não ter nada e no dia seguinte Deus provê tudo. Então, assim, é isso que é a confiança em Deus, sabe? Não que a gente vai ficar preguiçoso, eu também reitero isso e como é que se fala? Relembro isso, que não que a gente vá ficar sendo preguiçoso e sendo, então Deus, eu não vou fazer nada, vou simplesmente esperar que aconteça. Isso também é um pensamento até rebelde. A gente faz, a gente trabalha, a gente está disposto, mas muitas vezes Deus quer que simplesmente a gente espere em algum momento, que a gente aguarde, que a gente, né, seja, como eu posso dizer, seja instruído por Ele no meio do silêncio, né? Assim como a gente viu em várias vezes na história da Bíblia. E eu já li Lucas 9? Ah, tá. Então, justamente, as raposas têm sua cova, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí o outro homem falou assim, Jesus Cristo disse: venha comigo, mas o homem disse: deixa eu sepultar o meu pai. Ele falou: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Parece uma palavra dura de se ouvir, mas é justamente isso que Jesus estava falando. Aqueles que estão preocupados com as coisas dessa vida, continuem preocupados com as coisas dessa vida. Mas aqueles que têm a nova restauração, o novo nascimento, venha, me siga e deixe para trás essas coisas. Sabe? Porque é importante, não sei o quê. Ele já está morto. Depois que a gente morre, né? Para onde que a nossa alma foi? Isso vai caber a Deus, né? Se ele precisava, se já existia, provavelmente Jesus falou ali porque já existia meios das coisas acontecerem, né? O sepultamento já acontecia por meio de alguma instituição ou por outros familiares, mas Deus estava chamando ele naquele momento. E ele quis voltar para coisas terrenas, entendeu? Então a gente vê muito, a gente às vezes preocupado com as coisas dessa vida, com relações familiares, com coisas que nos impedem de fazer a obra que Deus está nos chamando, que Jesus Cristo está nos chamando. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando Jesus Cristo realmente nos chama por uma obra, é como diz ali, aquele que olha para trás não é digno do reino, porque quando Ele nos chama, é um chamado tão poderoso, né? É um chamado tão forte, né? Que a gente olhar para trás, seja por coisas pequenas, seja por coisa terrena, é como se a gente estivesse negando aquilo que Ele tudo fez por nós. O chamado que é tão poderoso que Ele está fazendo em nossas vidas.
E outro falou, deixa eu despedir da minha família. Você olha assim, meu Deus, Jesus Cristo não queria nem que ele se despedisse da família. A gente não sabe qual é o contexto da situação, mas ele estava falando que ele queria ir falar com os familiares, aquela coisa toda. Provavelmente os familiares podiam convencer ele de não fazer isso, não largar tudo. Então, assim, é justamente sobre isso que a gente está tratando nesse contexto aqui. Sobre as coisas dessa vida nos impedindo de fazer a obra que Jesus Cristo está nos chamando. E é uma obra grandiosa, uma obra muito específica. Quando Deus nos chama, nós sabemos quando Deus nos chama para uma obra. A gente sabe, a gente sempre sabe. A gente sente que Ele está nos levando, assim como o vento sopra, né, e diz na palavra aí, só Ele sabe para onde vai, o Espírito Santo nos guia dessa forma. Então, cabe a nós tomar essa decisão de aceitar ou rejeitar realmente a obra que Deus quer fazer na nossa vida. Mas aquele que olha para trás não serve para o reino. E isso é uma palavra até pesada. Os novos nascidos não podem mais levar a sua vida antiga em conta. Nós não podemos mais levar a vida antiga, como eu disse no início, né? Somos seres celestiais em uma missão. Aqueles que buscam continuar no ritmo desse mundo negam a fé na obra e na provisão de Deus, né? Eu vou abrir uma outra palavra, mas deixa eu reiterar isso aqui. Aqueles que buscam continuar no ritmo desse mundo negam a fé na obra e na provisão de Deus. Quando a gente vê essas pessoas, né, preocupadas com as coisas da sua vida, quando Jesus Cristo chamou eles para uma obra, a gente vê que as pessoas ainda estão pendendo para o ritmo desse mundo, com as preocupações dessa vida, preocupações familiares, preocupações de aposentadoria, de construir, de fazer, de coisas dessa vida, quando Jesus Cristo está nos chamando para um reino eterno, sabe? Ele nos chamou para uma coisa que é eterna e as pessoas estão ainda preocupadas com o que é terreno, com o que é passageiro, com o que passa como um sopro. Então, olha como isso é sutil e a gente pode negar a fé por meio disso, entendem? Quem é, né, a sua família? Porque aqui a gente viu dois exemplos familiares. Um ele falando que deixa eu ir sepultar o meu pai e o segundo falando deixa eu me despedir da minha família antes de continuar te seguindo. Quem é a sua família a partir do momento que você aceita Cristo Jesus? Vamos ler? Mateus 12. O que diz em Mateus 12? Vamos ver quantos já sabem. Mateus 12, 46, 50 a 50. Mateus 12, 46 a 50. Olha só, prestem atenção nisso, irmãos. Aquelas pessoas estavam dizendo, deixa eu ir sepultar meu pai, deixa eu ir fazer não sei o que, despedir da minha família antes de te seguir. Por quê? Né? Jesus estava chamando eles naquele momento. O que diz lá em Mateus, capítulo 12, versículo 46? Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus, escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Olha o que Jesus respondeu. Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse, vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo Jesus, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós temos uma nova família. Por mais que a nossa família aqui na Terra continue sendo laços de sangue, né? De nascimento físico, nascimento na carne, a família celestial, né? A nossa nova família, do nosso novo nascimento é uma família celestial, com Jesus Cristo como parte nossa também. Jesus Cristo como nossa mãe, nosso irmão. Nós temos esse laço do novo nascimento, assim como nossos irmãos em Cristo se tornam também a nossa família. Por isso que nós nos chamamos de irmãos, porque a partir desse momento nós somos uma família em Cristo Jesus, com novos laços, com uma nova, uma família gigantesca dentro desse novo nascimento, a família de Cristo. Então, quando vemos Jesus falando isso, e naquele outro momento dizendo sobre as pessoas que estavam pedindo para fazer as coisas com seus familiares, e depois ele fala isso, quem é minha mãe e meus irmãos, são aqueles que me obedecem, ele está dizendo também justamente isso.
Aquele que é cristão, aquele que está em Cristo, ele tem a plena certeza de que as coisas dessa terra, os familiares, eles são familiares, são importantes, são pessoas que a gente até tem que pregar para eles para também serem parte dessa família nova do novo nascimento. Mas eles são familiares. A nossa família mesmo, a nossa família, pai, mãe, irmãos, são os nossos irmãos em Cristo e Jesus Cristo também como parte disso, desse corpo. Então são muitas coisas sutis que a gente percebe que nós como cristãos deixamos de entender. Nós não somos só amigos sociáveis numa comunhão quando nós estamos na igreja. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Uma família que se ajuda, que se apoia, que aumenta a fé uns dos outros, consola uns aos outros, ri com os que riem, chora com os que choram. Nós somos uma família. E essa palavra, não importa se a pessoa veio de outros lugares, não importa se a pessoa tem biotipos diferentes, se a pessoa fala línguas diferentes, nós estando em conjunto, nós somos apenas uma família em Cristo Jesus. Lembrando que não são várias famílias, apesar de denominações diferentes, somos uma só família em Cristo. Deus ele nos chamou em Cristo para sermos justamente essa família de herdeiros e co-herdeiros com Ele de todas as coisas. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Quando Jesus Cristo falou, alegrai-vos, pois a Deus agradou dar-lhes o reino. Deus nos deu o reino. E ainda assim muitos abrem mão desse reino, trocando por coisas dessa vida. Trocando por medos, por princípios errados, por coisas que deixa dominar o seu coração e assim abrem mão do reino celestial que Deus nos deu por meio de Cristo Jesus. Alegrai-vos por isso, irmãos. Vamos abrir também lá em Coríntios, 2 Coríntios, finalizando já a palavra. 2 Coríntios, capítulo 5. A gente vai ler alguns versículos aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. O versículo 1 e o 2 primeiro. Diz assim: de fato nós sabemos que, quando for destruída essa barraca em que vivemos, olha que termo interessante que ele disse, essa barraca em que vivemos, nosso corpo físico e mortal, né? Que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa nos céus. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem fez, e ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nessa casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa nos céus. Aquela casa será o nosso corpo celestial. Olha que maravilha essas promessas que nós temos em Cristo. Depois lá o versículo 6 até o 8 diz assim: estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé. Porque vivemos pela fé, não pelo que vemos. Olha só, vou repetir. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lar do Senhor. Enquanto nós estamos nesse corpo, por mais que tenhamos dores, doenças, impedimentos, tal, tudo isso nos confirma que nós ainda não estamos no corpo celestial que Deus vai nos dar, né? Estamos longe do lar. E nós sabemos disso porque nós vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Nós ainda não estamos vendo esse reino, nós não estamos vendo o novo corpo que nós vamos ter, mas nós vivemos pela fé, por meio da testificação que o Espírito faz no nosso coração todos os dias de que a palavra de Deus é verdadeira. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver nesse corpo para irmos viver com o Senhor. Ele estava dizendo ali como que nós, cristãos, se você perdeu esse ânimo, nós precisamos repensar isso. Quando perdemos esse ânimo de pensar que quando nós morrermos, aí sim estaremos onde nós finalmente, né, estamos predestinados a estar, onde nós estamos destinados mesmo a estar. Quando esse corpo mortal for destruído, for desfeito, for acabar, né? Nós finalmente estaremos com Cristo. E quando nós temos medo na morte, é como se nós estivéssemos contradizendo essas palavras, né? Quando nós, às vezes, por medo de
fazer a obra de Deus em lugares inalcançados, ou por causa de uma pessoa que está doente, esse período de Covid, isso me contradisse muito, porque eu sempre fiquei pensando assim, por que eu vou ter medo de visitar de repente alguém que está com Covid, porque eu posso pegar o Covid e vir a morrer por causa do Covid? Se eu morrer é ganho, eu estou em Cristo. Eu não vou deixar de fazer a obra de Deus por causa do Covid. E foi justamente isso que afastou muitas pessoas, né? A gente sabe que existiram pessoas que ficaram extremamente depressivas, abandonadas em situações terríveis, porque a pessoa estava dizendo que por amor estava se afastando uma das outras. E às vezes o que elas precisavam era justamente estar próximas. Então, assim, é uma coisa a repensar, é uma coisa para nós como cristãos pensarmos. O medo da morte também me impede de fazer a obra de Deus? Se a morte é o nosso galardão, o transpassar para estar com Cristo? Será que a morte o medo da morte também não nos impede, às vezes, de fazer coisas que nós deveríamos fazer para Deus? Então, no versículo 17 ao 21, fechando, diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. A nossa missão aqui na Terra começa a se tornar essa a partir do momento que nascemos de novo. A nossa mensagem é essa: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos por meio de Cristo. Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Cristo. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que em nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Amados, que nós possamos caminhar todos os dias aqui nessa terra a partir do nosso novo nascimento, sem nos esquecermos de quem nós somos em Cristo Jesus, que nós somos novos nascidos, família de Deus. Como eu falei lá que eu ia lembrar no finalzinho, estamos nos reencontrando com a nossa família aqui na terra, mas nós hoje somos família de Cristo, herdeiros e co-herdeiros de todas as coisas. Deus nos restituiu a posição de filhos. Nós somos filhos de Deus juntamente com Jesus Cristo. Nós não podemos abrir mão disso por qualquer outra coisa nessa terra, amados. Nada nessa terra pode se comparar com essa adoção que nós recebemos novamente, a restituição que nós recebemos novamente. O amor de Cristo nos constrange a isso todos os dias. A nos entregar, assim como Ele se entregou, nos entregar a Deus e aceitar todas as coisas que Deus faz, sabendo que todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo até que ele fuja de nós. Estamos debaixo desse manto de Cristo Jesus, nos tornando imagem e semelhança juntamente com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, te damos graças por todas as coisas, Senhor, porque sabemos que somos, sim, teus filhos, Senhor. E sabemos que a nossa luta, que não é contra a carne ou sangue, não é uns com os outros, é contra os principados e potestades que todos os dias criam meios mirabolantes para tentar nos fazer desfalecer. Esquecer quem nós somos em Ti, Senhor. Esquecer que nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros. Nos fazer, Senhor, desfalecer na fé, olhar para trás, né? E simplesmente negar todas as obras que o Senhor fez por amor a nós, as obras que estão aí testificadas, 2000 anos se passaram e ainda estamos aqui falando do Teu Evangelho, Senhor. Tudo isso testifica de que o Teu sangue ainda redime os pecados, o Teu poder ainda é vivo, Senhor, o Teu poder é real e tem constrangido, tem convertido, tem trazido arrependimento, Senhor, novo nascimento,
mais e mais pessoas, Senhor, têm se achegado a Ti, têm entrado na arca que se chama Jesus, aguardando, Senhor, a conclusão de todas as coisas, Pai, os Teus filhos, os Teus chamados para fazer parte dessa grande família em Cristo Jesus. Nós te amamos, Senhor, e queremos Te obedecer dia após dia, nos sujeitar à Tua vontade, Senhor, sem rebelião, sem medo, Senhor, nada, sem permitir que nada nos afaste do amor que está em Cristo Jesus, nos ligando contigo em todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado pela Tua vida restaurada em nós. Te amamos e queremos fazer a Tua vontade todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.